Estão nos acompanhando pela internet. Nós estamos aqui na casa do Senhor para prestar culto a Ele. E que nessa manhã o nosso desejo seja que o Senhor faça a vontade dEle em nós, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, e Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Amém.
inescrutáveis são teus juízos, e a vontade já deixei, o teu reino já ganhei, e a vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. E a vontade já deixei, o teu reino já ganhei. E a vontade já deixei, o teu reino já ganhei. E a vontade já deixei, o teu reino já ganhei. E a vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Queridos, este é o momento de oração na qual vamos falar com Deus. Na quinta-feira o pastor está falando sobre o texto de João e Pedro na Porta Formosa. E eles disseram para aquele coisa: olha para nós. É coragem, é intimidade com Deus. E é isso que temos que aprender. Eli não entendeu Ana na sua oração. Estava faltando naquele momento ali intimidade, conhecimento, discernimento. Os pais de Sansão também não entenderam Sansão quando ele escolheu mulheres filisteias, mas era o Espírito Santo que estava indicando. E o cego de nascença, que disse: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, que antes eu era cego e agora vejo. Queridos, nesse momento estamos pedindo a Deus para aprendermos a orar, para termos essa intimidade, para termos esse amor, para termos esse conhecimento. E todos aqueles que querem nesse momento ter essa intimidade, ter esse amor, ter esse conhecimento, tem que buscar a Deus. E aqueles que querem isto, venham aqui na frente para dizer a Deus: Deus, me ensina a orar,
Me ensina a compreender os teus mistérios, as tuas maravilhas, o teu amor, para que eu possa ver, para que eu possa transmitir, para que eu possa traduzir e que possa dizer: olhe para nós, olhe para mim, eu sou filho do meu Deus. Eu quero orar, eu quero traduzir este amor que vem dos céus. Querido Deus, ensina-nos a orar. Querido Deus, ensina-nos a fazer a Tua vontade, a caminhar do Teu lado, olhando para a cruz e dizer para o mundo, não com a nossa voz, mas com a nossa atitude: olhe para nós, olhe para mim, porque aqui dentro de mim está Deus falando para vocês. Que nessa manhã a gente sinta isso, mas acima de tudo viva isto, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Que nessa manhã a gente aprenda, viva, sinta e dê testemunho que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Tudo isso pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Olá, amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Maricá. E você que nos assiste pela internet. Fiquem atentos, o Agenda Está no ar. Atenção, o Agenda está com um novo formato. As informações do seu ministério estarão na sua base. Base Adoração. Esta base cuida de tudo que está relacionado às celebrações e artes na PIB. No sábado, dia 18, musical de aniversário às 20 horas e no domingo, dia 19, às 10 horas e às 19h30, com a presença do pastor José Armando Sidaco, da Igreja Batista da Barra do Imbuí, Teresópolis. Outras informações da base no aplicativo. Base Comunhão. Esta base cuida das necessidades e ingresso de novos membros em nossa igreja. Classe Integração e de batismos, todos os domingos às 9 horas. Amor tem peso. Participe da campanha do quilo. Traga o alimento e deposite na Caixa do Amor. Outras informações da base no nosso aplicativo. Parabéns aos aniversariantes desta semana. Que Deus abençoe a sua vida. Base Serviço. Esta base é responsável pelo suporte a todos os ministérios e serviços na igreja. Cuida da gestão dos ministérios e administração. Se seu ministério irá realizar algum evento, reserva de datas ou uso das dependências da igreja, é aqui que você vai receber as devidas orientações de acordo com as normas pré-estabelecidas pela igreja.
Novos assentos para o templo. Fale hoje mesmo com o irmão Zorimar ou o seminarista Miguel Sardinha. Mais informações da base no nosso aplicativo. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, verso 7. Base Discipulado. Esta base cuida de toda a parte de ensino bíblico e fundamentação teológica da nossa igreja. Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 8h30. Outras informações no nosso aplicativo. Base Missões. Esta é a base que cuida de toda a estrutura e estratégia de proclamação do Evangelho. É o coração da Igreja de Jesus. É a razão de ser da fé em Cristo Jesus. Todas as organizações missionárias da nossa igreja, bem como toda a parte de evangelismo. Sopa e Palavra, sempre às sextas, às 8 horas. Embaixada, sempre às segundas, às 19h30. MCM, às terças, às 19h30. Mensageiras do Rei, em breve com novo horário. Talk, treinamento avançado para líderes de célula. Estaremos iniciando com 6 casais e o Espírito Santo nos fará multiplicar para a glória de Deus. Próximo domingo, dia 3, abertura dos 40 dias de oração pelo Brasil, às 10 horas. Jesus, transformação e vida. É tempo de orar. Dia 7 de setembro, aniversário da MCM de nossa igreja. Uma programação especial para todas as mulheres da nossa igreja e convidadas, às 4 horas, no espaço Comunhão. Fique por dentro de todas as atividades de nossa igreja através do nosso aplicativo. Baixe ainda hoje. É a nossa igreja conectada, conectando o mundo a Jesus. E não se esqueça de nos acompanhar também pelo Instagram e os nossos cultos ao vivo pelo Facebook. Em breve, nossa igreja no Twitter. Até a próxima! Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Estamos em campanha. Nossa campanha das nossas cadeiras. Nós precisamos levantar a nossa oferta. Nós precisamos receber o conselho que o apóstolo Paulo deu lá à igreja de Corinto. E nós precisamos fazer isto de uma maneira que nós possamos fazer tudo em prol do reino de Deus. Lá o apóstolo Paulo falando lá no capítulo 9, verso 7, aos Coríntios, ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, e que não seja com tristeza, nem por constrangimento. Sabe por quê? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos falar bem alto, só esse finalzinho do verso. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Você já propôs no seu coração a oferta para que o nosso auditório esteja aí confortavelmente sentado, contente, feliz, porque Deus colocou no seu coração o seu alvo, que você possa fazê-lo desta maneira, com alegria, não com tristeza, como disse lá, nem por constrangimento, quer dizer, com o seu semblante casmurro, né? Com o seu semblante macambuzo, mas com alegria, com um sorriso no seu rosto, que você possa fazer assim, para que Deus possa dizer: este é meu servo amado. Vamos fazer isto? Hoje é o dia de começarmos a pensar em trazer a nossa oferta. Já propusemos em nossos corações, mas precisamos chegar ao fato de entregar a nossa oferta. Por quê? Porque nós precisamos dar a nossa primeira parcela, para que eles possam começar a trabalhar as cadeiras. Já conversamos, já escolhemos, agora precisamos partir para a ação. Então nós estamos aí contando que você já tenha feito como o conselho do apóstolo Paulo.
já está no seu coração. Agora vamos entregar para que a gente possa muito breve ver aí nosso auditório confortavelmente sentado. Amém, meu irmão? Se for assim, nós estamos mal. Amém, irmãos? Amém. Melhorou bastante. Deus abençoe os irmãos. Louvado seja Deus. E nós vamos aproveitar esse momento também para trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria pedir que vocês se colocassem em pé nesta hora. Esse é um momento muito especial na vida do cristão. É um momento de reconhecimento do amor de Deus por cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele entregou o maior dízimo que poderia ser entregue. A materialização do seu amor na vida do seu Filho Jesus Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu, que ofertou o seu único Filho por nós. Que você possa meditar nisso, e pôr a sua confiança em Deus, sabendo que Ele é quem supre, Ele é quem abençoa. Ele diz em Malaquias 3,10: depois disso fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Isso é real, isso é verdade. Prove da presença de Deus. Traga, além do seu dízimo, traga a sua vida no altar. Oferte também a sua vida, o seu tempo para Deus. Nós vamos estar orando logo após, tá? Vamos louvar a Deus. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nos advogado com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Pela sua graça, pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Nós vamos falar com Deus nesta hora. Você trouxe o seu dízimo, você trouxe a sua oferta. E agora eu desafio você a colocar a sua vida também aqui, no altar de Deus. Eu sei que já vimos aqui pedir oração por nossas vidas, colocar nossas vidas, né? Mas se você deseja colocar a sua vida no altar de Deus, porque nós estamos aí, o pastor tem introduzido esse trabalho com células, com pequenos grupos. Os ministérios vão nascer, vão crescer para a glória de Deus. Deus há de levantar mais vidas para o trabalho aqui. E se você deseja colocar a sua vida, o seu tempo, o que você tem de melhor, que não é apenas o seu dinheiro, a sua oferta, mas a sua vida,
Porque Romanos 12 fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo, a soma de tudo que você é, de tudo que você tem. Vem aqui à frente, consagre a sua vida, se coloque à disposição de Deus. Eu quero orar mais uma vez por você. Saia do seu lugar, se coloque aqui, ó. Deus não quer apenas o seu dinheiro, Ele quer a sua vida, Ele quer você por inteiro, Ele quer a sua soma, Ele quer o que você é, Ele quer os seus pensamentos, Ele quer o seu coração, Ele quer os seus sonhos. Amém. Pode vir, pastor José Cândido, vem aqui orar por nós, pelos dízimos, por essas vidas que estão se colocando. Senhor, muito obrigado, Pai, por estes voluntários, estas pessoas tão preciosas que estão colocando novamente a vida à Tua disposição. Queremos lhe agradecer, Pai, tamanha generosidade, fidelidade, e isto da Tua parte. Nós estamos aqui por gratidão, sem constrangimento. É um privilégio participarmos de uma obra santa, uma obra eterna, algo que não nasceu no coração do homem, mas no Teu coração. Que mais irmãos e irmãs na Tua casa, e aqueles que também estão chegando dos 4 cantos do mundo, nós Te pedimos, Pai, que de igual modo o coração e a alma estejam voltados para o Teu trono, para servirem com alegria na casa do Senhor. Te louvamos, Pai, por aqueles irmãos que nesta manhã, em fidelidade, em generosidade do coração, entregaram dízimos e ofertas na Tua casa. Os abençoe, Pai. Aos empresários que estão aqui no templo e aqueles que estão também participando pela internet, que o Senhor os abençoe. Aqueles que empregam 2 pessoas, aqueles que empregam 10 pessoas, aqueles que empregam 100 pessoas, aqueles que têm empresas maiores e que sempre, quando vai chegando o final do mês, preocupações tomam o coração e a mente. Nós Te suplicamos por estes, Senhor, porque eles estão abençoando muitas famílias. Ajuda-os, Senhor, a saldar as suas ou os seus investimentos. Abençoe os irmãos que estão desempregados, os que estão na sua autonomia, em dificuldade. Abençoa, Pai, o nosso estado do Rio. Tem misericórdia, Pai, daqueles que são funcionários públicos, porque estão envolvidos nesta crise também. Que eles estejam em Cristo, que o coração deles esteja sempre protegido por todos os lados, para não sofrerem além do que é necessário. Que a Tua provisão continue vindo sobre estes amados irmãos, e que em nome de Jesus, estes que estão consagrando a vida ao Senhor, igualmente sejam abençoados. Oramos assim em Teu nome, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, lugar de adoração ao único e verdadeiro Deus. Nós estamos subindo, aleluia. A cada verso da Bíblia, o nosso coração vai se enchendo de maior alegria. A cada texto, a cada versículo, o nosso coração vai se alegrando, porque vemos a manifestação do Senhor, a manifestação do Senhor sobre a vida da nossa igreja. No último fim de semana estivemos ali no Caju e tinha uma equipe grande trabalhando e servindo um delicioso almoço. Ontem pela manhã, muito obrigado, Michele.
Ontem pela manhã tivemos aqui o Dia do Embaixador, a comemoração do Dia do Embaixador. Foi isso, irmão Caio? E foi uma coisa linda, irmãos. Outra equipe grande da igreja servindo, preparando tudo, e tivemos aqui uma grande festa. Todas as faixas etárias da nossa igreja estavam aqui ontem pela manhã e vencemos este dia. Foi muito lindo. Quando saímos daqui, somos jovens ainda, né? Estávamos cheios de vigor, fomos lá para o Espraiado. Outra equipe linda lá com o pastor Mário, com o seminarista William, fazendo um trabalho maravilhoso. Outros irmãos daqui também foram para lá. E hoje pela manhã foi essa festa linda para os pais. Meu Deus, que coisa maravilhosa. 4 eventos, 4 equipes diferentes, coisas boas acontecendo no meio da igreja, muita gente sendo edificada, curada, libertada, e isso é muito bom. As coisas estão melhorando tanto que até com o pé quebrado as pessoas estão saindo de casa e vindo para a igreja. Não é isso, Claudinha? Ela disse assim: pastor, não aguento mais, vou para a igreja hoje. E deu trabalho para o Miguel, né, que teve que trazê-la no colo, de lá até aqui. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fale assim para ela: seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que coisa boa, irmãos, estarmos na casa do Senhor. 14ª mensagem sobre o tema Subindo o Monte para não ficar no vale. Estamos olhando para Mateus capítulo 5 e hoje estamos chegando no verso de número 11. Ninguém entra numa competição cujo prêmio é almejado, desejando ao final perder. Ninguém entra. Vimos ontem aqui na nossa igreja uma competição linda, várias competições, e todos que participaram queriam ganhar. Ninguém entra numa competição para perder. Foi ideia de Deus nos conceder vitória por meio do martírio, sacrifício, morte e ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo. Nós somos nele mais do que vencedores. Não é mérito nosso, foi ele quem venceu. Então, eu e você podemos viver nesta terra rindo à toa, celebrando, cantando, porque nós já somos vencedores. Nós não vamos vencer, irmãos. Ele já conquistou tudo por nós. O Sermão do Monte deve nos encorajar e nunca desanimar. Porque alguns olham para o Sermão do Monte e falam assim: eu nunca conseguirei, mas o leão da tribo de Judá já conseguiu por você. É dele o mérito, não é o meu esforço, o teu esforço. Ele venceu, por isso é a ele a glória, a ele a honra. Diante do nome dele, todo joelho se dobrará, para que a gente não pense que somos merecedores do céu. Nosso merecimento, queridos, nos levaria para o inferno. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos ressuscitou, ele nos regenerou, ele nos transformou, ele nos santificou, ele nos chamou. Eu pensei que eu fosse ouvir um aleluia pelo menos. É dele a honra, a glória, o louvor. Ele já subiu o Gólgota. Ele já nos salvou para que pudéssemos viver de maneira digna o Evangelho. É aí que muita gente confunde a obra de Cristo. Já que ele já fez tudo, eu posso viver aqui de qualquer jeito. Engano seu. Se você já nasceu da água e do Espírito, agora você deve andar como ele andou. Agora você está feliz e liberto de todo pecado, de toda condenação, de tudo aquilo que era contra você. E então, feliz da vida, você entra no templo andando, saltando e glorificando a Deus. E você anda em novidade de vida, e você tem prazer em fazer a obra de Jesus, e você a faz como deve ser feita. O verso de hoje nos leva para o lugar onde Jesus passou toda a dor e sofrimento,
para nos trazer a verdadeira alegria. Aponta de que forma seria necessário ao crente viver por ter alcançado gratuitamente aquilo que por méritos próprios seria impossível alcançar. Mateus capítulo 5, verso 11, eu peço que vocês me ajudem nesta manhã, porque de fato a nossa voz não está boa nesta manhã, mas eu quero que você leia para mim, Mateus capítulo 5, verso 11, aparece aí na tela para você, podem ler, por favor. Ninguém melhor que Jesus poderia exemplificar isso na própria carne. Ele sofreu injúrias, calúnias, difamação, mentiras e maldades. Havia sempre alguém por perto, vigiando, colocando-o à prova e perseguindo-o. Judas, o traidor, por exemplo, disse: olha, aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Por vezes foi chamado de príncipe dos demônios. Por vezes foi chamado de pecador comum, porque se unia às prostitutas e a pessoas, segundo o texto bíblico, de má fama. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Em 1 Pedro 3,9 está escrito: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Pedro está ensinando aquilo que viu em Jesus. Ele está dando testemunho porque viu cada atitude de Jesus diante dos mais terríveis atos e circunstâncias. Ele, Pedro, andou com Jesus. Mestre, se és tu, manda que eu vá ter contigo por sobre as ondas, por sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas e caminhava bem, até que olhou para um lado, olhou para o outro, ficou com medo do vento, começou a afundar e ele gritou: Jesus, salva-me! E Jesus estendeu a mão, subiu no barco com Pedro e logo fez grande bonança. Pedro estava falando com propriedade. Em Provérbios 11:12 está escrito o seguinte: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus. Porém, no texto em questão, Jesus está deixando claro que devem se considerar felizes aqueles que passam por injúrias, perseguições, mentiras, malignidades, por causa dele. Por causa dele. E não por coisas particulares. Você pode ser perseguido de diversas formas. Mas o texto em questão está deixando claro que no exercício do teu ministério, no exercício da pregação do Evangelho, no exercício da defesa da fé, no exercício de uma vida íntegra e honesta, então você é perseguido, difamado, injuriado, tripudiado, envergonhado, esbofeteado, quem sabe. Você deve se alegrar e não revidar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Porque Jesus fez exatamente assim. E vamos ver isso no próximo texto. Vós servos, sujeitai-vos com
todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Não é tarefa nossa, não é tarefa minha ou sua, diante de um mau patrão, ser um mau servo. Você deve ser bom sempre. Você precisa servir as pessoas não pelo que elas são para você, mas pelo que você pode ser na vida dela. Você não cria expectativas sobre aquele a quem você está servindo, mas você já está servindo a Deus. Exatamente como o Pai faz, você também faz. Nós não merecemos respirar, mas Deus nos dá o fôlego da vida. Não merecemos o sol pela manhã, mas Deus nos dá o sol pela manhã para aquecer-nos no inverno. Nós não merecemos a chuva que rega a terra e ali plantamos uma semente, uma árvore brota. Nós não merecemos nada disso e nós somos maus. Pode colocar a mão no seu coração, na sua cabeça, onde você quiser e pode dizer assim: olha, eu sou mau e Deus me ama tanto que me dá tudo que eu não mereço. Então, se Ele, Deus, nos serve, e Jesus, quando esteve entre nós, disse: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Por isso, queridos, não escolham a quem servir, quando servir, a hora de servir. A hora e o tempo é agora. Seja o melhor de Deus para esta igreja, seja o melhor de Deus no seu condomínio, seja o melhor de Deus no seu trabalho, seja o melhor de Deus lá na prefeitura, lá no governo do estado, lá na União Federal, lá em Brasília. Seja o melhor por onde você passar. Não escolha a quem servir, sirva apenas ao Senhor. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, alguém que tem consciência para com Deus é humilde de coração, é quebrantado de coração. Ele anda, ele corre, mas corre e anda de joelhos, sabendo que não é merecedor. Se você voltar lá para os versos 1, 2, 3, 4, você vai observar que Jesus está falando que o segue é humilde, é sereno, é apaziguador. É coisa agradável que alguém, por causa da consciência, eu não mereço nada, eu merecia morrer. Então, quando essa consciência está nítida no nosso coração para com Deus, o texto segue dizendo: sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo, grave isso, meu irmão e minha irmã, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, nem na sua boca se achou engano. Na minha boca já houve engano, mas na sua também. Na minha boca já aconteceu mentira, na sua também. Mas no meu procedimento nem tudo foi tão bom assim, mas também não foi na sua vida. Ou seja, aos pés de Cristo estamos todos nivelados por baixo. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso que alguns domingos atrás a gente vibrou aqui, celebrou, como Paulo celebrou. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus. Então, se morremos com Ele, nós vamos ressuscitar com Ele. Se padecemos com Ele, também seremos glorificados. Se nós estamos pagando o preço por sermos cristãos, nós devemos nos alegrar.
quero deixar o ministério, pastor. Mas por quê, irmão? Ah, está acontecendo isso. Dá até vergonha, irmãos. Sinceramente, eu fico até constrangido. Você deve deixar o ministério quando Deus falar, para. Aí você deixa. Porque se você continuar, você vai matar aquele ministério. Agora, enquanto Deus não dirigir a sua vida para tomar uma decisão, não tome. Na boca de Jesus não houve engano, o qual, se referindo a Jesus, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Em Isaías está escrito, queridos, que ele, como cordeiro mudo, foi levado. Ele foi esbofeteado. Ele recebeu uma coroa de espinhos. Ele recebeu prego nas mãos, nos pés. Ele foi ligado, amarrado, foi espancado, quieto. O Deus vivo, quieto. Uma vez, quando ele estava no Getsemane, João narra isso. Quando os soldados vieram para prendê-lo, que Judas apontou, é este. Todos caíram diante de Jesus. Quem já leu isso aí na Bíblia? Pastor não vale, diácono não vale, evangelista não vale. Todos, nem música. Todos caíram. Ninguém ficou em pé. E se levantaram. E Jesus disse, sabe o que, queridos? Deixa esses irem embora, se referindo aos seus discípulos. E eles caíram de novo. Aí sabe o que diz o texto? Que Jesus decidiu ir com eles. Ele poderia simplesmente parar ali. Sabem por quê, queridos? Ele criou a mim e a você. Ele criou aqueles soldados. Ele viu o nascimento daqueles soldados. Ele estava lá e permitiu que cada um deles viesse. Ele sabia desde o ventre da mãe que aquele sujeito que estava nascendo naquele dia, quando ele completasse lá entre 30 e 33 anos, aquelezinho que ele viu nascer. Alguém aqui tem dúvida de que ele é o autor da vida? Hein? Alguém aqui tem dúvidas de que ele conhecia todos aqueles que estavam fazendo aquilo que estavam fazendo com ele? O mesmo Espírito dele está em mim e em você, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos aprender a subir, degrau por degrau, da nossa maturidade cristã, para retirarmos da nossa vida qualquer coisa que impeça de recebermos aqueles que falham, aqueles que pecam, aqueles que erram contra a gente. Nós não precisamos dizer quem somos, se já somos. Margaret Thatcher disse certa vez o seguinte: se alguém precisa afirmar que é donzela, é porque não é mais. E todas as vezes que alguém bate no peito para dizer quem é, já ouviu gente assim? Já viu gente assim? Você sabe com quem está falando? Já ouviu essa expressão? E você sabe com quem você está falando? Eu estou falando com pó. Eu estou falando com pó, porque a Bíblia diz que nós somos pó. Nós não somos nada, irmãos, mas Jesus é tudo em nós. É Ele. Eu me lembro muito bem disso, irmãos. No dia, se não me falha a memória, 5 de fevereiro desse mesmo ano, eu apontei para ele e disse: não olhem para o púlpito, olhem para Jesus. E se o púlpito estiver seguindo a Jesus, sigam o púlpito. Nossa tarefa, queridos, não é fazermos prosélitos religiosos e nem gente que ama mais o líder do que o próprio Jesus.
Nós temos que ter uma igreja que ame a Jesus, que chore aos pés de Jesus, que busque ao Senhor enquanto se pode achar, que invoque ao Senhor enquanto está perto. Queridos, 40 dias de oração. 40 dias. Vamos abrir no próximo domingo 40 dias de oração. Não são 40 dias de jejum e oração, ainda chegaremos nesse nível ainda. Mas não é isso, são 40 dias de oração. Todo dia ao meio-dia nós teremos um motivo especial de oração. Pastor, meio-dia não dá, porque eu estou nesse período trabalhando. Quando der 1h da tarde, você vai parar e vai orar. 2h da tarde, você vai parar e vai orar. E nós vamos deixar com você no próximo domingo, dia 3, no dia da abertura da campanha de oração, o seu motivo de oração com a sua casa, para que você possa alinhar o seu coração ao coração de Deus. Queridos, nós podemos ter boas intenções, nós podemos ter um coração voltado para as coisas de Deus, mas se nós não orarmos juntos, se nós não focarmos no Espírito, nós não vamos ter unidade. E igreja que não tem unidade não vai muito longe. E nós iremos longe para a glória de Deus. E nós vamos seguir firmes. O texto segue dizendo o seguinte: e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. 1 Pedro 2, versos 18 a 25. Não é procurar a dor, o sofrimento, o martírio, não é tentar a Deus, não é sair por aí provocando situações que lhe faça sofrer. Não, não é isso. Não é baixar a cabeça diante das injustiças, mas por causa da consciência para com Deus. Quando a situação ensejar revolta ou guerra, nossa atitude deve ser adorar, bendizer, abençoar e seguir seu caminho. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como uma louca, fala você, mulher. Receberemos de Deus as coisas boas e não receberemos as coisas ruins? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O espírito que estava em Jó, as virtudes que Jó tinha, tudo aquilo estava sendo colocado à prova. E a Bíblia diz que ele permaneceu exatamente como Deus disse que ele era: justo, íntegro, honesto. Davi disse certa vez: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Mas antes disso ele disse: me dá um espírito reto, Senhor. Eu não quero ser abalado pela direita, nem pela esquerda, nem por aqueles que vão à minha frente, nem por aqueles que vêm na retaguarda. Eu quero ter um espírito inabalável. Aquele que está no céu com Cristo Jesus. Quantos aqui estão já no céu com Cristo? Deixa eu ver. Ah, que bom. Aquele que está no céu com Cristo Jesus descobriu que não está sob controle da carne, mas do Espírito. Porque é impossível, queridos, deixarmos um degrau ou deixarmos um lado e ficarmos no meio termo. O meio termo está lá ainda, queridos. Quando Jesus nos tira daqui, Ele nos leva para o seu reino. Ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino dEle. Deixamos a carne e passamos a viver uma nova vida. É o tempo da maturidade, é o tempo da felicidade em meio às mais duras injustiças desta vida. A morte de pessoas que tanto amamos é um bom exemplo disso.
Quando a gente olha uma pessoa que aparentemente não tinha por que estar passando pelo que está passando, e a gente diz assim, tanta gente ruim lá em Bangu, 1, 2, 3, tanta gente péssima lá em Brasília, o que está acontecendo aqui com essa família tão boa, tão honesta, tão digna? Você já viu isso? Hein? Nós não somos diariamente tentados a pensarmos desse jeito? Por que que o mal nos atinge? Por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Horatio Gates Spafford. Daqui a pouco você vai saber quem é essa pessoa. Alguns sabem, eu já até recebi de alguns aqui um vídeo dele. Não dele, mas da história dele. Nasceu em Nova York, dia 20 de outubro de 1828. Morreu em Jerusalém, dia 16/10 de 1888. Foi um advogado americano, ficando conhecido pela autoria do hino cristão. Eu não vou me arriscar a falar em inglês, eu vou falar o Sou Feliz nosso, né? O Sou Feliz. Após uma tragédia em que 4 de suas filhas morreram em um acidente de navio, além de fundar a colônia americana atualmente num bairro em Jerusalém. É um breve histórico dele. Em 8 de outubro de 1871, o grande incêndio de Chicago devastou a cidade. Horatio era um advogado de sucesso em Chicago, que havia investido fortemente no mercado imobiliário. O incêndio destruiu quase todas as suas posses adquiridas com muito suor e trabalho. 2 anos depois, em 1873, Horatio decidiu que sua família iria passar as férias em algum lugar da Europa e escolheu a Inglaterra, sabendo que seu amigo Moody, era amigo só de Moody, estaria pregando na região inglesa durante aquele outono. A necessidade de cuidar de seus negócios o fez levar sua família a viajar primeiro. Ele mandou a família na frente, enquanto ficou em Chicago resolvendo questões de trabalho. Sua esposa, Anna Tubena Larsen, e suas 4 filhas, Anne, Margaret e Elizabeth e Taneta, foram. Em 21 de novembro de 1873, enquanto elas atravessavam o Atlântico no navio a vapor Ville do Havre, o navio foi atingido por uma embarcação de ferro, levando o Ville do Havre a pique e tirando a vida de 226 pessoas, incluindo todas as suas filhas. Horatio Spafford recebeu a fatídica notícia quando sua esposa, que sobreviveu à tragédia, ao chegar a salvo à Inglaterra, enviou o famoso telegrama com a mensagem Save Alone, salva sozinha, indicando assim que havia sido a única sobrevivente da família. Spafford então viajou à Inglaterra, passando pelo local da morte de suas filhas, e foi nesta viagem que ele compôs o hino que cantaremos agora. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Só os homens. Sou feliz, Sou feliz com Jesus, com Jesus. sou
meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O hino para nós continua, mas ele só escreveu essas duas estrofes. Alguém, muito tempo depois, escreveu a última parte. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Quem disse isso foi a sua filha, nascida após o naufrágio. Ele teve outras 2 filhas e um filho. Quando nasceu o homem, ele não perdeu tempo. Colocou o nome de Horácio. Aos 4 anos ele morreu. Seu filho. E ele compôs mais 15 canções. Foi para Jerusalém com o que sobrou da sua família. Se uniu a um grupo de suecos, cristãos também, e formaram uma frente que cuidava de pessoas que na Primeira Guerra Mundial eram mutiladas e estavam padecendo. Foi respeitado por muçulmanos, judeus e cristãos. Lá morreu. E foi sepultado, mas está vivo, na glória, com Jesus. O que aconteceu comigo e com você? O que é que temos passado nos nossos dias? Exemplos de fé inabalável lotam as Escrituras Sagradas. No entanto, destacamos a vida deste homem de Deus, que em meio à terrível dor, escreveu esse hino de adoração e tantos outros. Diante das calúnias, difamações, maldades e tudo de ruim que possa vir sobre a sua vida, escolha adorar, bendizer, abençoar e seguir em frente. Porque Jesus já pagou o preço, segundo ele, cabal. Ele fez tudo. Eu e você jamais poderíamos dizer está consumado. Mas ele lá do alto da cruz gritou, foi o último grito. Está consumado. Três dias depois, o túmulo estava vazio. Se você acredita nisso, meu irmão, toma a sua cruz e siga. Tome a sua cruz e siga. Não se preocupe com o que falam de você ou o que deixam de falar. Não se preocupe
se aqui você não está recebendo o que você acha que tem o direito de receber. Não se preocupe com as coisas que podem vir sobre a sua vida. Mantenha-se reto, íntegro, honesto. Compensa servir a Jesus mais e mais. É o hino que eu menciono para encerrar nesta manhã, esta parte do culto. Teremos ainda uma última parte, mais destinada aos membros da igreja, mas eu estarei à porta daqui a pouco para apertar a mão daqueles que nos visitam, porque temos muita alegria em fazê-lo. Leio aos irmãos do Inário Adventista esta canção: compensa servir a Jesus mais e mais. Servir a Jesus, que prazer sem igual, nele há salvação e vida eternal. É só confiar e seguir sua luz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais, é prazer, sim, servir a Jesus. Ainda que as sombras nos venham cercar e espinhos do mal nos possam magoar, o bom Redentor já sofreu sobre a cruz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus com amor, embora a sofrer em lutas e dor. O Mestre com graça nos guarda e conduz. Compensa servir a Jesus. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Jesus, por estes amados irmãos. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Obrigado, Jesus. Cada bênção que o Senhor tem derramado sobre a vida desta igreja. Nós te louvamos, Pai. Te bendizemos. E queremos que este culto seja uma extensão da nossa vida e não apenas mais um culto. Minha oração, Pai, pelas ovelhas que o Senhor confiou a mim, ao pastor Elisier, ao pastor George, ao pastor Mário, ao seminarista Miguel, à ministra de música Patrícia, a cada professor da escola bíblica dominical, a cada líder de ministério, porque cada um deles que lidera um pequeno rebanho que está na primeira igreja batista em Maricá, cada um deles é responsável direto pelo apacentar, apaziguar, ajudar, instruir. Que tenhamos, Pai, corações sábios, mente voltada para a mente de Jesus. Que a nossa atitude, a nossa ação, seja um reflexo do domínio e do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E que cada irmão, ao sofrer algum dissabor, servindo a Jesus, que ele fale com todo o seu coração: compensa
servir a Jesus. Pai Santo, aos que nos visitam e aqueles que nos assistem pela internet, dá a tua bênção e que eles possam visitar mais uma vez, conhecer mais a nossa igreja, e aqueles que estão acessando a nossa igreja, que eles continuem participando do culto e recebendo também da tua graça e da tua bondade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a diretoria